Então, você já deve ter aberto essa apostila na página 34 e a gente vai fazer uma leitura deste textinho aqui, tá? O Curioso Mundo das Palavras. Este é o título, este é o nome do texto que a gente vai ler. Quando crescer, quero ser inventor de palavras. As pessoas me chamarão de palavrista ou palavreiro. No meu dicionário, as palavras serão como realmente são. Porque a palavra boi é tão pequena se o bicho é grande, enquanto formiga é tão grande se o bicho é pequeno. Porque abelha rima com telha e não com mel? Por quê? Por quê? Vou inventar uma rima para adulto que seja tão alegre quanto a dança da criança. Porque quando choro, digo uá e não ha 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 ha? Hã? Porque o contrário de amor é Roma e não Paris? Por que se aprende a escrever e não se aprende a ser feliz? Por que chamamos a garapa de caldo de cana e não chamamos o leite de caldo de vaca? Por que rosa se a flor pode ser vermelha, amarela e até branca? Será que quando saio não entro lá e quando entro não saio de lá? Por que a lua brilha no céu e não no mar? E o sol vai do oriente ao ocidente sem se cansar? Por que fogueira não é o coletivo de fósforo? Por que sozinho está no diminutivo se a dor é a mesma de solidão? Pelo meu dicionário, andaremos nas nuvens e não no chão. Esqueceremos a letra de sofrimento e não da canção. Vou criar um tempo de sonhar e, quem sabe, até purificar a palavra amar. Então, neste textinho, o autor, o narrador, ele está se questionando quanto ao significado de algumas palavras. Para ele, algumas palavras não fazem sentido, deveria ser outra palavra, porque não se encaixa com aquilo que a gente vê, né? Como ele falou ali, boi é uma palavrinha pititica, mas é um animal bem grandão. E formiga é um animalzinho bem pequenininho, mas é uma palavra grandona, com bastante letras, né? Então, o narrador está aí se questionando sobre algumas palavras. Você já inventou alguma palavra um dia? Já pensou em alguma palavra assim que não exista? Já quis ser um palavrista igual o mocinho da história? Eu não, eu nunca quis, e você? Agora a gente vai responder as questõezinhas aqui da página 35. Então, número 1, segundo o texto, o que seria um palavrista? Tá? Aqui diz, construa junto com seus colegas, mas, né, no momento a gente não pode, né, porque o seu coleguinha está longe de você. Mas, volta lá para as duas primeiras linhas do nosso textinho. Quando crescer, quero ser um inventor de palavras. As pessoas me chamarão de palavrista ou palavreiro. Por que as pessoas vão chamar ele de palavrista? Porque ele seria um inventor de palavras, né? Então, uma pessoa que inventa a palavra é um palavrista, tá? Como se fosse o nome da profissão dele, né? Ah, eu sou um palavrista, mas o que um palavrista faz? Ah, eu invento palavras, né? Então, aqui no número 1, o que seria um palavrista? Uma pessoa que inventa palavras, né? Número 2, o menino da história é muito questionador, uma pessoa que pergunta muito. Elabore você também uma pergunta sobre o nome e os sentidos das palavras. Então, tem que pensar numa palavrinha assim que não faça tanto sentido, igual ele colocou lá no texto. Por exemplo, por que borboleta é uma palavra tão grandona se a borboleta é petitica, bem pequenininha? Sim. Por que a gente chama o milho de milho verde se ele é amarelo? O quadro da prof, a gente chama de quadro negro, mas ele é verde. Então, tente pensar em alguma palavra que o nome dela não faz assim tanto sentido com o que de fato ela é, tá bom? E aí você escreve aqui no número 2. No número 3, você vai precisar ir lá na página 193
destacar os adesivos que estão lá e colar de acordo com a expressãozinha aqui. Então, buá é como se alguém estivesse chorando, tá? Então, você vai ver qual emoticon ele está chorando. A letra B, ele está fazendo uma pergunta, veja aqui, ó, o ponto de interrogação. Então, é aquela carinha, assim, de dúvida, de perguntar alguma coisa, de que não está entendendo. E a letra C é, ha. É alguém rindo, né? Então, procura lá um emoticon que esteja rindo. E o número 4 a gente não precisa fazer.